Sejam bem-vindos às Histórias que Encantam. Boa noite. 14 de abril de 2021, alto da pandemia. Vamos conversar hoje com um grande capoeirista, remanescente e mantenedor, né, do grupo da Casa Fonte do Gravatá, um dos grandes poetas da capoeira de São Paulo, Alto do Gravatá. Então, hoje com esse grana, vai dar um amigo aqui. É a tecnologia. Como é que tá, mestre? Tudo bom? Agora eu tô melhor aqui contigo, meu querido. Agora eu tô bem. Ô, rapaz. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas acaba dando certo. Tudo que é fácil demais também, né? É. Até que a vida tem que ser fácil, tem que ser difícil não, né? Acabei descobrindo isso. Então, primeiramente aí, ó, boa noite, né? Para todos aí que estão também assistindo, escutar um pouquinho da nossa conversa. Maravilha, maravilha. Mas vamos lá, mestre, vamos falar, vamos conversar, porque é o que nos cabe, né? O capoeirista, ele é um grande falador. Fala muito, fala demais. É. Ainda bem. Porque a capoeira tá tanto estímulo pra gente. É verdade. Tem que botar para fora. Se não botar para fora, você vai ter sérios problemas, tá? Tranquilo, mestre. Vamos lá. Então é o seguinte, mestre. Primeiramente, né? Eu gostaria de dizer que, como capoeirista, né? E parte da minha educação também foi dentro da capoeira. Eu gostaria de dizer que chegamos até aqui porque eu não é só eu, né? Tem toda uma equipe, um monte de professores, mestres e formados que trabalharam no passado, no presente, provavelmente muitos vão trabalhar no futuro, né? Mas se chegamos até aqui, eu tenho certeza que foi por a gente ter tido a felicidade de, no nosso caminho, encontrar bons mestres e bons professores, né? Então, foram eles que formaram a nossa bagagem de início. E eu vou passar aqui algumas coisas, assim, um pouco da história mais resumida, porque é muita coisa. Eu tive fazendo umas verificações aqui, né? E esse ano a Associação Fonte do Gravatá completa 50 anos de existência. 50 anos? Esse ano. Eu só não sei o mês, né? Que ela foi... porque o meu mestre, o mestre Assanhaço, ele tem a conta dele, já me mostrou as provas todas, né? E me disse o seguinte, Graúna, em 1971, eu aluguei o terreno. Em 1972, eu construí a academia e em 1973 foi o primeiro batizado. Caramba. Então, nós passamos a considerar que a Fonte do Gravatá existe desde 1971, que já existia o terreno e os capoeiristas lá para fazer toda essa parte histórica que aconteceu. Nessa época eu não estava lá, nem em São Paulo eu estava, né? Eu nasci em São Paulo, mas fui criado no interior, tem toda uma história aí, né? Então, assim, vou fazer um resuminho, né? Que desde muito novo, desde meus 8 anos de idade, né? Eu já botava minha caixinha de engraxate nas costas para ganhar uns trocados, para pagar meus estudos, que eu sei desde os 8 anos que eu sempre fui independente. Não dependia, fui criado com vovó, mas não dependia muito de vovó. Então, meu aprendizado já foi desde lá, né? E vovó sempre me dizia, para você ser independente, você tem que primeiro aprender a fazer um arroz, feijão e fritar um ovo. Beleza. Você tem que aprender depois a passar uma calça, uma camisa, arrumar sua cama. Você sobrevive tranquilo. E com esses princípios a gente vem, né? Bom, enfim, fui vendedor de doce, um monte de coisa, não dá para contar muita coisa lá de trás, né? Mas eu sempre gostei de ser independente com o meu próprio trabalho. Então, eu vim para São Paulo
voltei, né, na verdade. Eu saí de São Paulo com 6 anos de idade, fui para o interior porque eu tinha bronquite. Voltei em 1977, mas lá na cidade que eu estava, eu conheci a capoeira com 9 anos de idade. Então, e foi de uma forma assim bastante. Eu nem sei, rapaz, porque eu gostava muito de brigar, né? Já gostava de brigar na escola, em tudo quanto é canto, eu gostava de brigar. E para defender o meu pão de cada dia com a minha caixa de engraxate nas costas, eu tinha que brigar também. Então, eu andava com um cabo de aço de embreagem de carro dentro da caixa para poder garantir meus pontos de engraxar, né? Em época de festa. Era assim minha vida. Minha vida foi meio. Entendeu? Então foi indo aí. E mesmo pagando meus estudos, nunca repeti nenhum ano, graças a Deus, e fomos embora. Então, eu sempre tentei ver luta, tal, mas naquele tempo, o negócio de Bruce Lee e tal, interior pequeno, não tinha uma escola de capoeira. Um dia, numa festa na cidade, eu escutei o barulho do berimbau, que eu já conhecia, né? Barulho de berimbau, mas não tinha visto, assim, visualmente a capoeira. Quando eu vi aquilo, cara, falei, é por aí que eu vou. Porque a gente ficava treinando nas gramas, marcava briga fora da escola com horário, sabe? Eu fiz curso para ir para guarda-mirim, né? Porque eu usava cacetete. Eu falei, agora você guarda-mirim. Não deu certo. É vida de doido já desde moleque. Então, um dia eu bati até um papo com você, que eu falei assim, ó, a personalidade do capoeirista vem da história dele, né? Então, lá na frente, já dá umas indicações e é muito complicado. Então, nessa daí, conheci e eu achei engraçado porque os caras, rapaz, com a garrafa de pinga na beira da roda, um birimbau, um pandeiro, e um cara inchado de cachaça, né, meu? Tudo inchadinho assim, sabe? Rapaz, os caras faziam cada negócio. A papinha lá. Os caras faziam cada negócio. Eu falava, rapaz, que negócio, é umas pernadas, pulo, salto mortal. Parava o jogo, ia na beira da roda, tomava um gole e voltava, aquela coisa toda. E nesse dia lembro até que eu estava com uma caixinha de doce chamado guarda-chuva, né? Os guarda-chuvinha que era doce. Nem vendi nada, fiquei lá o tempo inteiro vendo aquele negócio. Vim para São Paulo, voltei que fazer capoeira em algum lugar. Então foi quando eu saí de lá com 15 anos de idade, né? E vim para São Paulo. Hã? Qual cidade era? Bebedouro, próximo a Barretos. Legal. Então, aí vim. Minha mãe teve que me buscar porque eu era menor de idade, não viajava naquele tempo. Vim para cá, tal, fiquei na casa dos familiares. E na casa desses familiares tinha uma prima nossa que tinha viajado para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos, né? Na verdade, porque eu cheguei no final de 77, né? Bem no final. E ela estava preparando para ir para os Estados Unidos, acho que foi em 78, com o grupo Corpo Santo, que o mestre Assanhaço fazia trabalhos na faculdade na Califórnia, em Stanford, né? Então... Era ele e o acordeon, né? Isso, foi essa turma, foi mestre Assanhaço, mestre Quinura, mestre Acordeon, a cantora que era a Duda, Peito de Pombo, que era pai do Ulisses e do Flavinho, que é pai do Ulisses e Flavinho, né? Já falecido, a Lúcia, né? Foram esses componentes para lá, para compor o Corpo Santo, né? Mestre Assanhaço sempre me conta essa história, falou, mestre Graúna, as coisas são interessantes, né? Porque eu quando... quis fundar minha academia, o meu mestre, que o mestre César é formado do mestre Onça, né? Do mestre Bimba, ao qual o mestre Acordeão, conta também em alguns depoimentos que foi sócio dele numa academia na Rua Augusta na época. E era capoeira com K, né? Então deu aquela briga. Isso, então. E aí o mestre César diz que o mestre Onça, mestre dele, queria que ele colocasse o nome desta academia na fonte, que ele estava articulando para montar. Entendeu? Então deu uns certos atritos lá e tal, aí o acesso não concordava, coisa e tal, e o mestre Acordeão falou, então, como eles já estavam juntos, e o mestre Sérgio já havia conhecido o mestre Acordeão na época, segundo ele me fala, aí o mestre Acordeão falou, não, Sérgio, fala o seguinte, bota o nome da rua que eu moro na Bahia. Fonte do Gravatá. E essa rua existe, eu tenho as fotos, né? Depois eu fui lá pesquisar, tirei a foto da placa da rua, tentei achar a casa antiga do mestre Acordeon. Realmente tem uma fonte
natural no final da rua, né? Então fiz essas pesquisas e lá apareceu esse negócio aí. Então, ficou Fonte do Gravatá aqui e o Assanhaço o mestre Assanhaço até hoje fala, né? Graúna foi sonho trocado. Porque eu pensei em pôr Corpo Santo na Fonte do Gravatá. E aí Corpo Santo foi o que foi para os Estados Unidos. Aí todo mundo veio embora, o Corpo Santo ficou com o padrinho o Assanhaço, né? E a Fonte ficou com o padrinho acordeão. Então meu mestre conta essa história, né? Exatamente. E o mestre Assanhaço... O problema é que o Assanhaço, Corpo Santo, veio para o Brasil de volta, né? E o acordeão foi para os Estados Unidos. Ficou lá. Eles voltaram, segundo o mestre Assanhaço também, voltou por conta da saúde da mãe, né? E coisa e tal. Então, essa prima minha, quando voltou, né? Eu falei, rapaz, eu tô doido para fazer capoeira e coisa e tal, né? E aí ela falou, não, mas eu tenho amizade com o pessoal e tal. E eu tive contato com todo esse pessoal, com o Jacaré, com esse pessoal, frequentava onde eu morava lá, por conta dela, entendeu? Então foi onde eu tive a primeira oportunidade de conhecer a Fonte. Não foi em 78, eu conheci a Fonte em 1979. Ela me apresentou para o mestre Quinura. E eu conheci primeiramente na Fonte do Gravatá em 79 o mestre Quinura e o Caveira. E os caras já batendo o saco lá. Cheguei lá, os caras batendo o saco, rapaz, eu fiquei doido. Eu falei, não me conformo. Eu sem dinheiro, sem serviço, né? Você lembra onde era a localização da Fonte do Gravatá? Hã? Cariris. A localização. Hã? Na rua Cariris, ali próximo a Cardeal Arco Verde. Você Pinheiros, né? sobe em frente ao Eldorado, sobe a Cardeal na contramão, vira a primeira direita e a Cariris. Ela faz uma volta assim. Eu não me lembro agora. Eu não me lembro agora o número, se era 2241 ou 274, alguma coisa assim. Eu acabei não conseguindo pegar aqui o documento, né? E, bom, eu sei que é assim. Eu não consegui, naquela época, em 79, entrar na Fonte do Gravatá. Estava desempregado, aquela coisa toda. Aí eu arrumei um emprego, mas o emprego não batia com o horário da Fonte. Falei, meu Deus do céu. Já tinha um monte de cara lá que era amigo meu que frequentava a Fonte do Gravatá. Eu era novinho, né? Eu tinha acho que 16, 17 anos. Aí eu acabei entrando, mas esses amigos me ajudavam. Não me chamavam de Graúna, né? Chamava de Wilson, não tinha apelido. Me ensinavam lá no quintal de casa algumas coisas de capoeira, que eu gostava de brigar na rua. Arrumei encrenca demais, mestre Adel. Eu achava que eu era brigador, metido a brigador na rua, só arrumava confusão. Entendeu? Com polícia, com tudo quanto é coisa. Né? Tem uma história que eu urinei, eu fui urinar lá no carnaval, quando era na Tiradentes, urinei em cima da cabeça do segurança. Tive que brigar com um monte de cara, acabei preso, para sair tive que limpar a sala de delegado. Rapaz, só me vi metido em confusão. Eu vou te explicar porque eu dei muito trabalho para o mestre Assanhaço depois, né? Então, enfim, vamos lá. Aí eu fui para a Fonte do para Capoeira 2 de Ouro, do Mestre Grande, em 1981. Tô do lado do Grande, cara. Eu comecei lá. Você vê que negócio, rapaz? Aí eu cheguei lá, vi aquele homão grandão na porta, falei, rapaz... Entrei, era magrinho, né? Ele bota, bom dia. Se eu desejo alguma coisa, desejo. Eu queria ver se eu treinava um pouquinho de capoeira, coisa e tal. Ele falou, não, pode subir a escada que o professor está lá. Cheguei lá, um negrão parecendo o Evander Holyfield, era o Wilson, né? Meu primeiro professor de capoeira. Engraçado, né? Eu conheci a Fonte e fui para 2 de Ouro. Então fui, matriculei, né? E lá, naquele tempo, né? Os mestres antigos, inclusive o primeiro cordão meu lá, quem batizou foi o mestre Zambuja, né? A Zambuja não, o Alcachofra. Mestre Alcachofra. Lá do Imbu, que os eventos eram lá, né? E aquela época tinha aquele time do Mestre Grande, eu conheci alguns, né? Só que eu treinava de manhã e a rapaziada da minha idade eu vim conhecer um pouco bem depois, porque eles treinavam na parte da noite. E como eu trabalhava da tarde para a noite, não tinha como fazer esse trâmite de treinar lá. Então eu peguei e falei, bom, vai aqui, vou treinar no Mestre Grande. Treinei no Mestre Grande. Rapaz,
Então, essa época lá tinha o Wilson, que era o professor, Alcachofra, os mestres, né? Que hoje, depois são mestres, né? Formaram mestre, né? Alcachofra, mestre Zambuja, Zé Lino, mestre Zulu, Tijolo, Russo, né? Toda essa turma aí. Tijolo do Imbu, que era um fortão com motorista de ônibus. Ó, naquela época, o filho do mestre grande, o nome dele, naquela época, ele tinha o apelido de Teco, né? A moçada chamava de Teco. Ele, acho que devia ter uns 4 anos. Mas hoje está grandão, acho que está maior do que o pai dele era, né? Gente boa. Mestre Kreber, da 2 de Ouro. Ele com qual nos batizados, o mestre grande punha ele para cantar Paranauê, lá com o microfone que ficava maior que ele, sabe? Ele segurava com as 2 mãozinhas o microfone assim. Saía lá no meio do ginásio do Imbu cantando Paranauê. Então, tive, assim, uma vivência boa. Nessa época, eu saí de lá em 83. E eu não saí com cordão amarelo, né? E o mestre grande, naquela época, quando foi 83, em 83, né? Ele criou um negócio de um carnê lá de uma loja de crédito, e você já pagava as 12 mensalidades do ano. Então, você assinava o... ele criou isso aí lá. Tinha loja de crédito, rapaz. Essa loja de crédito deu um trabalho para um monte de comerciante aí em Pinheiros. Era um sistema que tinha, né? Aí eu assinei o contrato. Depois que eu assinei o contrato, ele me deu um carnê dessa grossura. Não podia mais sair da 2 de Ouro, enquanto eu não tinha como sair. Como é que eu ia sair da 2 de Ouro? Eu tinha que pagar o carnê até o fim do ano. Eu tive que pagar, porque e se você não pagar, você ia para o SPC, meu. É como se você tivesse aberto uma prestação. Ele montou esse sistema lá. Aí tá bom, treinei. 79 tinha sistema. Fantástico. Não, 83. 83. Essa loja de crédito aí, ela deu chapéu num monte de gente naquele tempo lá. Então, eu fui treinando até meados de 83. Quando faltava algumas prestações, eu falei, mestre, eu vou parar um pouco com a capoeira, coisa e tal, porque estou com uns problemas. Porque eu tinha que fazer a transição de trabalho. E não ia ter também grana para pagar tanto, que eu não consegui. Eu sairia no cordão amarelo de lá, na época. Mas não tinha dinheiro, então não fiz o batizado do amarelo. Eu saí no verde e amarelo. Então. Aí eu fui para 2. Aí eu falei para ele, ó, mestre, tá, né? Aí eu acertei tudo. Eu parei de treinar os 2 últimos meses, mas não fui para lugar nenhum, não. Em 83. Aí eu paguei o carnê nessa transição, depois voltei lá, falei para ela, mestre, não tenho com mais condições de treinar. Aí ele, mas você vai para outro lugar. Você sabe como é que o mestre grande era, né? Falei, não, mestre, mas é coisas da vida. Agora eu estou meio sem trabalho, não vou ter condições de pagar e tal. Não, então tudo bem, pode ir. Mas você saiba de uma coisa, um dia nós vamos se encontrar. Olha a história. Já marcou um X em você, hein? Tô lascado, porque quando eu treinava lá, o homem, às vezes o Wilson dando aula, o homem chegava, aí ia para a roda, né? Pegava nós lá, punha no chão. Eu magrinho, né? Deitava nós no chão e deitava em cima assim, cruzava os braços nas nossas costas assim. Cruzava as pernas. Como é que você saía debaixo dali, rapaz? Um homem que tinha 115 quilos. Então foi uma passagem boa, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com todos eles, né? E a segunda geração que veio, depois, né, que eu entrei na Fundo Gravatar, eu fui conhecer a segunda geração. Eu conheci o Siri, que era da minha época, só que como ele treinava à noite, a gente não tinha contato, lá no Ibirapuera, fazendo as rodas, que eu frequentei muito tempo as rodas do Ibirapuera, né? Uma hora eu estava no Ibirapuera, outra hora eu estava na República. Variando assim, né? Quando eu fazia. Então, conheci o mestre Pata de Leão, às vezes fazia roda no Largo de Moema, na igreja, né? Então, foi crescendo. O mestre Salsicha, tinha um trabalho em Pinheiros, né? De capoeira. Conheci ele, vários alunos dele, Boca de Gia, mestre Boca de Gia também, e alguns outros da integração do mestre grande. Então, né? Mas aí, então, o que acontece? Eu fui para a Fonte do Gravatar em abril de 1984. Eu tenho o cartãozinho, mas não está aqui, tá? Eu procurei aqui, mas está nas pastas da USP, né?
Eu tenho algumas coisas eu guardo lá. Eu tenho até o cartãozinho de matrícula com foto, um monte de coisa. Né? Ó, federação. Ah, fantástico. E as duas do carnezinho, tá guardada ainda? Não, eu paguei. Eu paguei. Mas não treinei. Livrou consciência, né? Porque aí eu arrumei outro trabalho que inverteu o horário. Por isso que eu fui para a Ponte do Gravatá, que treinava à noite, o Quinura dava aula à noite, né? Mestre Quinura dava aula à noite. Então, o que acontece, rapaz? Aí, engraçado, eu cheguei na Fonte em 84, aí contei a história, né? Pro pessoal, né? Falei, ó, Mestre Quinura, eu tava no cordão verde e amarelo no Mestre Grande, eu não tinha noção de como era o sistema, né? E eu estava perto de pegar o cordão amarelo, tá? E o Mestre Quinura falou, não, aqui você vai começar tudo de novo, porque é o sistema de apostila, é outro tipo de ensinamento, você vai entendendo com o tempo. Bom, eu sei que eu entrei na Fundo do Gravatá, né? E lá fui conhecendo o pessoal que já estava mais tempo, né? Porque eu não estava lá, então. Mestre Michel, Mestre Baiano, Mestre Elinho, né? O Elinho, ia lá o senhor Agenor, que hoje é o Mestre Viana, estava lá o Magrão, Mestre Magrão, já era mais e alguns chegaram primeiro que... Quem? A Renata. Os outros... o Mestre Quenura. E a Renata também. Não, a Renata veio... Eu acho que a Renata entrou depois. O Sargento eu acho que já estava. Mestre Sargento de Fonte do Gravatá, ele entrou primeiro que eu. Que deu essa quase que paridade, porque ele pegou o apelido de mestre de sargento porque foi servir exército. Entendeu? Então, nessa parada que ele deu de exército, pariu um pouco, as nossas graduações pariu um pouco, né? Mas tinha o mestre Nego, tinha lá o mestre Nego Velho, Severino, Pipoca, Gia né? Lá? Não, o Gia não foi da Fonte. O Gia não veio para, não frequentou a Fonte, mas o Caco Velho fez passagem lá, Peixe Cru fez passagem lá, né? O Tucano Preto quebrou o joelho de uma menina lá, o mestre Assanhaço teve um problema lá. Entendeu? Mas aí, eu era meio perna de pau, né? Então, olha como é que é o negócio. Aí, nessa situação aí, né, tem uma passagem, né, que eu comecei a treinar e tal, e o senhor Agenor tinha ouvido, os caras tinham ouvido mais ou menos minha conversa, que tinha vindo grande, e não tinha muita afinidade a Fundo do Gravatá com a Academia do Mestre Grande, que já havia entre eles, né, os mais velhos, né, você não vai saber também, eu sou aluno, né, tinha um certo, porque aí naquela época tinha aquela coisa, as academias muito próximas uma da outra, não tinha aquela paridade, né, tá no mesmo bairro, você sabe que tinha uma certa disputa, né, então, mas enfim. Era da igreja, né? Era lá de uma igreja católica, né? Isso, ficava no andar de cima, depois mudou para a rua ao lado, embaixo. Foi lá onde eu encerrei essa situação. Mas aí, então, rapaz, eu em 84, no mesmo 84, eu entrei em abril de 84, abril, maio, junho e julho. A Federação Paulista de Capoeira fazia campeonato de capoeira. Então, nesse meio termo, eu comecei a treinar com o mestre Quenura ali devagarzinho e fui fazer um jogo com o senhor Agenor, rapaz. Foi a primeira queda que eu tomei na Fonte. A banda? Primeira armada que eu dei, rapaz, o homem puxou embaixo. Vapo! Não teve nem dó. Foi aí que eu comecei a perceber que eu não era um bom brigador, né? Entendi. Exatamente. Então, essas coisas eu falo até com humor, né? Porque fica fazendo parte da história. Aí o que o mestre Quinura chamou o senhor Agenor lá num canto e tracatou ele lá. Bom, foi indo, foi. O mestre João Pequeno teve a mesma coisa. Ele brigava na rua e foi para capoeira porque ele queria aprender a brigar. Eu também. Eu também. Então, eu parei de brigar na rua. Porque quando o mestre Michel... Quando eu vi os caras treinando pra caramba, eu falei, mas os caras treinam pra caramba tal. Aí o mestre Michel, né, falou pra mim, ó, é porque a gente treina tal, porque vai ter um campeonato aí.
Eu falei, ah, é? Eu não tinha noção nenhuma. Eu falei, ah, negócio de campeonato comigo mesmo, gosto de brigar. E fiquei insistindo pro mestre Michel me inscrever, rapaz. Imagina a petelhação. O mestre Kenura não queria muito, né? Porque eu era meio, né? Não tinha habilidade assim de capoeira que os caras tinham, mas não é que o mestre Michel me inscreveu, rapaz, o primeiro campeonato de capoeira em 84, em julho, lembro até hoje. Mestre Kenura comprava aquelas pomadas Calminex lá do Jockey Club, logo quando saiu aquelas pomadas era para os cavalos lá do Jockey Club. Aí chegou lá na federação, lá na federação, no DEF, né? Dava aquelas pomadas para nós passar assim na pé da virilha, queimava até a alma aquele troço lá, rapaz. E eu comecei a assistir aquele campeonato, né, Xadel? Eu vou te falar para você, rapaz, que sufoco que eu passava sentado no banco. Mês de julho em São Paulo, fazia um frio, bicho. E eu suando, rapaz. Falei, e agora? Como é que eu vou entrar nisso? Mas o cara vai e me joga no peso pesado, é? Peguei um negrão, meu. Peguei um negrão, rapaz. Nem graduação tinha, eu peguei um mestre de capoeira, meu. Levei um cacete que... Bem feito, ó. Algumas vezes, Deus castiga os homens atendendo seus pedidos, tá? Você queria participar? Toma. Quando chegou na academia, eu aguentei um sarro, bicho. O mestre Kenura até fez uma música pra mim. Mas, ô Adelmo, rapaz, era violento aquele negócio ali, rapaz. Eu sei. Eu lembro que foi nesse dia que o mestre baiano tomou uma ponteira, que eu até acho que o Mané falou isso pra você. O cara deu uma ponteira nele, ele esquivou, a ponteira raspou a calça assim, ó, arrancou, rasgou até a cueca do negrão, meu. Sério? E aquelas calças que nós usávamos eram aquelas calças de lona grossa, né? Não eram essas calças de cor. Ah, rapaz, eu falei, você é doido, meu. O baiano tinha o quê? Mais de 110 quilos na época. No peso leve, eu pesava mais de 80, acho que entrava na categoria pesada, que eu pesava mais de 85 quilos. Eu era altão, né? Sempre fui altão, né? Era mais magro, mas o mestre ousado deu 3 chapéus de couro na boca do moleque lá, que esbagaçou tudo. Eu falei, vixe. Aí eu entrei, né, meu? Fui jogar com o negrão. Primeiro martelo que eu dei, o negrão escorou no braço. O pé direito foi embora. Cotovelo? Não, eu já fiquei sem o pé direito. Já não dava para xingar. Eu falei, bom, dependeu no direito, vamos de novo. Bati com o esquerdo. Ele defendeu com o ombro. Segundo pé foi embora. Aí eu fechei a mão, o juiz não deixou. Nessa que eu fechei a mão, ele entrou por baixo, puxou no arrastão, bati a cabeça no chão. Eu levantava, o negrão me puxava por baixo, eu batia a cabeça no chão. Eu levantava, 3 arrastão, meu. Caraca, mano. Eu bati lá, era aquele vinil de tábua, de madeira, né? Na época, né? E o barulho? Rapaz, eu levantei assim, rapaz, eu vi o salão escuro, eu não via nem a plateia, não via juiz, eu não via ninguém, eu não sei nem onde é que eu estava. Me levaram lá, sentei lá. A culpa é do Michel, né, cara? Michel. Fiquei umas 2 semanas com dor de cabeça. Eu ter morrido, cara. Entendeu? Então eu fui, né? Então aí depois eu fui disputando, aí fui para 88, né? Eu já estava melhor, já estava com cordão já amarelo, né? Aí fomos para fazer em São Bernardo outro campeonato. Esse eu fui. Falei, esse eu vou arrebentar. Chegou lá, rapaz. Olha quem estava na final. Alemão da Volkswagen. Putz, o alemão. Mestre Maurão. E eu. Doido, cara. Vai embora, dá diarreia e vai no banheiro. Some, pega a mochila, ó. Então, a minha sorte foi que o mestre alemão, como sendo de São Bernardo, eu ganhei a luta, filho. Eu ganhei a luta. Eu até postei umas fotos dando tesoura, tentando aquela tesoura que o mestre Michel dá no pescoço, né? Que eu treinei muito aquilo lá, né? Já treinava naquele tempo, que ele voava, dá aquelas... Então, aí eu perdi a luta. Por minha sorte, né? Que o mestre Maurão tava voando baixo, rapaz. Olha o pé do homem. É cabeça, tronco e membros, né? Rapaz, ele entrou com esse mestre alemão, pelo amor de Deus, rapaz. Eu encontrei o mestre Maurão no evento do mestre Alcides e falei,
Rapaz, aquele dia eu dei sorte. Então, essas coisas a gente vai guardando. Mas aí eu vou te falar uma coisa aqui, rapaz. Então, na Fonte do Gravatar, eu fiz aula. Todos os formados da segunda geração da Fonte do Gravatar foram meus professores e me formaram, né? E em 91, eles saíram para montar Malungos. Mas em 91 nós fomos campeão também lá em Guarulhos. A academia inteira. Aí nós estava bem, a gente estava bem. Eu fui campeão. No individual, pá, eu fui campeão, não interessa. Tem aqui o meu troféuzinho, está aqui guardado até hoje, né? E a Fonte do Gravatar inteiro foi campeão. Nessa época já estava essa mais nova, a geração que veio um pouquinho depois, a mestra Renata, estava... o mestre Magrão fez um jogo do caramba lá em dupla lá com o Caco Velho, mestre Caco Velho. Então a gente trouxe, o mestre Quinura foi nosso técnico, né? Foi uma época de ouro, assim, né, cara, que a gente viveu, né? Então, porque treinava, aí você já começa a se soltar um pouco mais, ganhar mais confiança e você vai, né? Então, desses formados da Fonte do Gravatar, eu posso dizer para você que eu tenho um pouco da característica de cada um. Ah, é? Opa! Porque eu ficava prestando atenção no que os caras tinham de melhor. Então, por exemplo, às vezes eu fazia aula com o mestre Quinura e o Elinho ficava treinando sozinho lá. Então, acabava a aula, o Elinho ficava de sparring pro Elinho, né? Que ele fazia uma vingativa muito boa. Então, eu falei, essa vingativa aqui eu vou ter que aprender a fazer. Então, as vingativas veio de um, né? Tesoura por cima, tesoura de costa, já gostava de ver o Michel fazer. Eu tentava copiar, entendeu? Então, foi assim, o mestre Baiano, com aquele grandão, né? Fazia pressão no jogo, ele saía com aquelas armadas queixadas, você vacilava, ele, na rasteira. E ele tinha uma tesoura, ele tinha uma tesoura de frente, infalível, cara, pulada, né? O piano, eu nunca vi. O baiano tinha uma tesoura de pulada de frente que era certeira, assim. 120 quilos, cara. Então, não tinha quem é que não ia cair, né? Então, você vai, aí você vê a maleabilidade do mestre Quinura. Eu vi muitos jogos bons dentro da Fonte do Gravatar e alguns ficou na minha memória. Eu vi o mestre Quinura fazendo um jogo com o mestre Almir das Areias. O mestre Almir das Areias era Almir, né? Depois virou Anand, né? Aquele cabelão dele chegou lá, rapaz. Aquilo me impressionou todo mundo. Todos nós estávamos na roda. Eu falei, o que é aquilo, meu? Jogo, coisa de louco, mano. O pé passava que ventava até, o vento vinha até no nosso rumo. Aí o mestre Quinura parava o jogo e falava para nós era alunos, né? Isso aqui é capoeira, isso aqui que vocês têm que aprender, e vapo. Jogos excepcionais. Jogo que eu vi do mestre Quinura com o mestre Agenor também. Jogo do mestre Quinura com o mestre Michel. Jogo do mestre Quinura com os formados, né? Que jogava mais. Você é louco, rapaz. Até o mestre Melo, mestre do Índio Mocambo, foi visitar, uma vez nós estávamos lá, ele foi visitar a academia, mestre Melo, 80 anos de idade, o braço dessa grossura. Né? Nós tínhamos um menino lá, ele saiu da fonte pouco tempo depois, o Cezinha, né? Foi inventar de ir para cima do mestre Melo, rapaz. O Cezinha era jovem, nós era molecão, nós era jovem. Foi para cima do mestre Melo, vá pro rapaz. Tomou uma queda tão... Até hoje, a queda dele doeu em mim, né? Até hoje eu sinto a dor. Então, essas coisas foi inspirando. E outra coisa, o treino dos caras era tudo dentro da sequência da Fonte do Gravatar. Na apostila. Fazia os exames e tal. Eu tive um dos melhores parceiros que eu tive de treinamento dentro da Fonte foi o mestre Magrão. Ah, é? É. Agora é muito rápido também, né, Magrão? Então, treinava feito louco, cara. Eu quando tava lá no canto, ele já me... Vamos lá, era pra fora, era lá dentro, era na chuva, era no frio, não tinha parâmetro. Então, nessa época, eu melhorei muito, né? Foi meu padrão. Tanto que, com o cordão amarelo da Fonte, eu já ia para a República. De vez em quando eu ia fazer teste lá na República. Inclusive, a primeira vez que me levou na República foi o mestre Magrão. Ah, foi o Magrão? E o primeiro jogo,
Primeiro jogo que eu fiz na República, eu já arrumei logo confusão. Já deu um pega já com o mestre Cavaco. Com cavaco, Na- meu. nesse mesmo dia. Aproveita que amanhã é ele. Vou pensar que ele aqui amanhã. Sério, meu. Com cavaco, cara. Pô, rapaz, ele me deu uma meia-lua de frente lá. Aí quando ele fez a chamada, eu falei, vou ter que entrar na cabeçada. Aí nessa daí perdeu o equilíbrio, já embolou por cima de mestre Anania. Aí entrou o mestre Biné. O mestre Biné. Então aí entrou o mestre Biné, rapaz. Biné, cara. Que azar, hein? Sem camisa. Negócio era até meio azul, não era? Aí vai eu com o mestre Biné. Rapaz, o Biné me deu um martelo na cabeça, que eu não sei nem como é que eu saí daquilo. Não pegou, não? Hã? Não pegou? Não, ventou aqui, rapaz. Que eu fiz uma rodada, quando eu vi o pé dele já estava aqui, ó. Só deu tempo de dar o AU, deu o AU, deu a mão, ó. Eu falei, não vou dar para ficar nessa roda aqui. Fiquei o rumo. Então, o mestre Adelmo, eu nem sei se esses caras vão lembrar disso, né? Porque é muitos anos. E eu comecei a usar cabelo maior, né? Rastafari, essas coisas todas. E essa história da Fundo Gravatar. Agora, tem outra coisa que impressionava. Sabe o que é, rapaz? O mestre Michel e o mestre Baiano treinando balão, bicho. O Michel, o Michel jogava o Baiano na cintura desprezada, parecia uma pena. O Baiano nem barulho no chão os caras faziam. Eu ainda falo aqui a verdade, um dia você pode confirmar com eles, que eles gostavam sempre de treinar mais perto da porta, lá perto do saco de pancada. Eu ficava lá só assistindo, falava, rapaz, como é que esses caras... Olha o tamanho do Michel, meu, olha o tamanho do... E fazia balão sem... Nem machucava o outro, cara. Confirma isso. Depois você confirma. Depois você confirma isso aí para você ver. Então teve muita passagem gostosa nisso aí. Aí o pessoal, o mestre Assanhaço voltou para Fundo do Gravatar, né? Porque ele ficou uns anos ajustando algumas coisas da vida dele, né? Teve problema com a saúde da mãe e tal. E depois começou a retornar para Fundo do Gravatar devagarzinho, chegava lá com aquela calçona boca de sino, ia para a roda. Já jogava diferente. Então a Fonte do Gravatar nunca teve uma capoeira rotulada. Ah, interessante. Todo mundo treinou na Fonte, treinou as sequências que tinha na Fonte. Inclusive, acho que até o mestre Michel fala que ele ajudou a readequar a apostila também, junto com o Caveira, participou dessa situação. A gente hoje tem essa mesma apostila, está também fazendo as readequações necessárias, porque começou a trabalhar com crianças, e tem algumas coisinhas que precisa mudar. Mas, enfim, todos os capoeiristas da Fundo do Gravatar, assim, puxaram... assim, porque você fica com, vou dizer assim, com um carimbo astral dos mestres, né? Então, porque você percebe o jeito dos formados da Fonte, todos eles têm características iguais, personalidades diferentes, mas têm características que são iguais. Você vê que os caras são serenos, são quietos, esperam a hora deles. Você nunca viu um capoeirista chegar em boca de roda, tirar a camisa, sou fortão, sou peitão. Você nunca viu um capoeirista da Fonte cruzar frente de roda, cruzar frente de mestre. Você pode ver, os caras chegam nos eventos sempre de canto, olhando, observando. São características dos mestres da Fonte. Entendeu? Eu estou lembrando deles. Então é uma marca. É uma marca que tem. Interessante. É uma marca que tem, entendeu? E eles vão vai devagarzinho ali, espera a hora dele. Você não vê ninguém querendo já pegar berimbau. Tudo de boa. Tudo. Então, nós temos características, essas características são parecidas, né? As nossas personalidades são diferentes. Mas a característica de comportamento, pode pegar qualquer formado. Pega mestre Sargento, pega mestre Magão, todos esses aí, né? Da antiga Fonte. Mestre Nego Velho, que era o mais tranquilo ainda, né? Que era molejo, né? Tinha um pé pesado, miserável, entendeu? Então, os caras eram muito... né? Então, assim, um era maleável, outro... E tudo jogo diferente, ninguém jogava igual. Entendeu? Cada um tinha uma característica de jogo. Então, a Fonte não tem rótulo, ela não tem um carimbo assim...
Sabe esses grupos de capoeira? Não vou dizer nenhum nome aqui, mas tem que o cara vai. Você vê o cara gingar, você já sabe de onde vem? É. De que grupo é? Dedinho lá, não sei o quê, aquelas coisas. Você já sabe, eu falo, o cara já sei de onde o cara é. Na fonte não tem como você descobrir isso aí. Entendi. Que legal. Entendeu? Rapaz, teve um negrão que falou. Tem um negrão, eu não vou falar o nome aqui, né? Tem um negrão que uma vez falou mal do Michel, rapaz. Eu era cordão verde. Michel juntou todo mundo e fomos na academia do cara. Ai. Rapaz, foi a primeira vez que eu vi o mestre Michel fazer aquela tesoura. Nossa. Rapaz, na frente dos. Rapaz, pegou no pescoço e ele ficou na horizontal assim, ó. A cabeça do cara bateu no chão lá, rapaz. Minha Nossa Senhora, morreu. O cara é louco. No final, o mestre Michel machucou. Cínico, né? Os caras são calmos, mas se falar mal. Os caras são calmos, rapaz. Mas se falar mal de algum, era complicado. Falar mal de algum cara da fonte, se o cara ficasse sabendo, meu amigo. Ó, o Michel, ó. O mestre Michel é pequenininho, né? Mas tinha um pé pesado. Tinha um aluno dele, e você pode confirmar depois, se ele lembrar disso, o aluno dele que lutava boxe. O cara foi defender uma bênção do Michel com o braço, quebrou em 2 lugares. Sério? Era um brancão fortão, rapaz. Umas canas de braço dessa grossura. Ele botou o braço, quebrou o braço com a bênção do Michel. Teve um outro que foi jogar com o Michel também, tomou umas desvantagens lá, deu a mão, quando o Michel estava saindo da roda, ele quis pegar o Michel pelo pescoço, o Michel viu o reflexo pelo espelho, mas virou no martelo. Acho que os dentes do cara tá pingando no chão da fonte até hoje. Foi parar, segundo o Guilherme falou, foi parar pedaço de dente até embaixo da mesa do mestre Quinura. O Michel é um cabeça seco, né? Ele batia doído. Não é martelo dele. Então, escuta, mestre. Então, agora não é a capoeira da fonte não é que era violenta. Sempre foi técnica. Sempre foi técnica. Você nunca viu um cara da fonte dar soco na cara do outro, essas coisas aí, não. É capoeira mesmo, é dentro do jogo. É tesoura com técnica, sabe? Essas coisas aí. Então, não tinha né? Essas, então, as rodas que fazia era tudo com aquele maior respeito, né? Eu como mais novo sempre houve esse respeito. Eu nunca entrei no meio de uma conversa dos formados, por exemplo, sempre respeitei, né? E muitas histórias que eu ouvi na fonte do Gravatar era quando pegava o mestre Quinura num dia inspirado, ele ia contar a história lá dentro do vestiário, né? E eu doido para escutar. Mas como é que você vai entrar no meio de conversa de formado, de mestre, senador? Eu sentava perto da porta assim e ficava. Escuta. Então foi uma fase muito boa. Depois, quando em 91, eu acho que foi em 91, não sei, me parece que foi. Aí saiu o grupo, né, para montar a Capoeira Malungos lá em cima da Capote Valente, né? Mas não perdeu o contato nem a amizade. Continuou tudo a mesma coisa. Então foi a galera que tinha montado já o Malungos dentro da Fonte do Gravatar, que eles faziam show, né? Eu não cheguei a participar, mas eu assisti alguns shows dos caras que era fera, meu. Misturava teatro com capoeira, com um monte de coisa, né? Ia lá pro Sesc, fazia show no Sesc, em vários lugares, né? Eu participei de show do Sesc uma vez. Então. Você lembra disso? Sim, participei uma vez, lá no Sesc. Então, você está vendo que eu não estou mentindo, né? E depois aí montou a Malungos, né? E eu ia lá de vez em quando. Inclusive, eu fui num batizado, olha que eu vou te falar aqui. Depois pode confirmar com os caras. Que o Flavinho Caranguejo, né? Mestre Flavinho, ia pegar, acho que o cordão azul, se eu não me engano. Sim. E puseram o Maurão para batizar ele. Você lembra? Você estava nesse dia, não? Cara, eu peguei 2 batizados lá. Peguei 2 batizados. Então, eu estava lá nesse dia. Nesse dia estava o mestre Tucano Preto, estava o Peixe Cru. Eu tenho, inclusive, uma fita. Eu tenho a fita. Ah, tem?
Tenho um movimento. Joguei com o Tucano e tem um jogo do Peixe Cru que eu até falo. Uma vez eu encontrei com ele e falei, mas que diabo que foi aquele movimento lá, pai? Ele fez um movimento lá que eu nunca vi na minha vida. Nem ele sabe, nem ele também falou para mim que não conseguiu, nunca mais conseguiu fazer aquilo. Entendeu? Eu sei lá que diabo que foi que ele fez, que rodou por baixo, saiu por cima, fez um negócio lá. Eu assisti a fita mais de 20 vezes, rapaz, e nem eu entendi que é aquilo, rapaz. Foi bom, então o mestre Biné estava lá. E nesse dia, olha que interessante, estava eu e o mestre Pedro Miguel também, né? Lembra do mestre Pedro Miguel, Negrão? Então, aí terminou o evento. Eu também usava Rastafari nesse tempo. Eu também tinha um Bob Marley. Tinha duas mulheres lá, que era da Mixon, o estúdio. Convidou eu e o Pedro Miguel para fazer uns testes, rapaz. Aí nós fomos aí marcou, nós fomos lá no estudião, rapaz, da Mixon. Fizemos um comercial de televisão, rapaz, ganhamos uma grana preta. Aí, ó, até hoje eu falo, a Malungos me deu um presente, rapaz, nem sabe. Então foi aí, o mestre Adelmo, que eu fui obrigado a registrar e patentear meu nome Graúna. Por quê? Porque se você não fosse registrado no Sindicato dos Artistas, como é que você ia provar que é um ator para fazer aquelas cenas de televisão? Ah, foi por causa disso que o nome Graúna? Não, porque eu tive o apelido depois. Nem foi capoeirista que me deu, foi os caras no meio lá que eu gostava muito de assobiar, que eu trabalho na USP, assobiava tal, os caras, Graúna, Graúna. No fim ficou. E quando eu fui fazer esse comercial, né? Já tava esse negócio de Graúna pra lá, Graúna pra cá, perguntaram meu nome artístico, eu falei, é Graúna. Escreveram lá, tem na minha carteira de trabalho o carimbo, o registro disso aí, com numeração e tudo. Entendeu? Então eu registrei no Sindicato dos Artistas, patenteou o nome, né? Então, se tiver algum mestre Graúna por aí, você vê bem direitinho que se não for eu, vou querer meu dinheiro. O uso indevido do nome. Então foi toda essa linha, essas coisas todas aí foi acontecendo. Aí depois nós montamos o grupo Água da Fonte, né? Os pais da Renata arrumou um show pra gente em São Sebastião. A gente fazia puxar de rede, frevo, maculelê, treinava para aqueles treinos que o mestre Mané falou para você, foi que deu origem ao Água da Fonte. Entendeu? Eu tinha que ficar rápido, o jogo, tal, aquelas coisas todas, roupagem, não sei o quê, e montou outro grupo de show com os que ficaram, né? Então ficou Magrão, Renata, mestre Sargento, Angélica, eu, Jânio, mestre Nego Velho, mestre Assanhaço. Acho que tinha mais gente no início. Depois diminuiu um pouco. Mas, enfim, essa é a história do Parâmetro Fundo do Gravatá, que ela encerrou as atividades também, acho que em 1990, no final, acho que de 92 mesmo, para 93. Né? Então, quando a Malungos foi inaugurada, ainda existia Fundo do Gravatá? Ainda existia Fundo do Gravatá, ficou mais algum tempo porque o homem pediu o terreno para construir prédio. E aí a fonte do Gravatá, você sabe que o mestre Assanhaço, ele tem um imã, né? Onde esse homem liga, abre uma porta. Então ele ligava para um lugar, abria um espaço para a gente dar aula. Ligava para outro, abria um espaço para a gente dar aula. Aí nós fomos parar lá na Domus, que era uma escola de música. Aprendemos lá muita coisa sobre música. Né? E ficou o mestre Jorge Lubumba, o mestre Jorge Lubumba também do Água da Fonte, deu aula um tempo lá, e misturou tudo, aí fomos parar lá no Pacaembu, e aí eu sei que espalhou um monte de ponto de aula da Fonte do Gravatá na época, mas não tinha uma sede própria, mas foi bom porque expandiu e todo mundo teve oportunidade de ganhar os caraminguá com a capoeira, né? Depois disso, foi rodando, e aí eu trabalhei na formatura do Felipe Saracura, que era um aluno que tinha na Fonte, entrou lá com 15 anos. Aí eu fiz a sequência. Então, assim, a gente faz assim, aquele que formar, ganha graduação. Então, como eu fiz o trabalho de formatura já de na época, que eu já era formado, o mestre Assanhaço, aos meus 33 anos, me deu o cordão branco Ponta Verde.
De mestre. Porque a gente segue o critério da federação antiga. É verde, verde, amarelo, 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 azul, amarelo. Essa aí, é isso aí que segue até hoje. A única coisa que mudou hoje é que põe uma targuinha vermelha por cordão das crianças, né? Então foi rodando, rodando, rodando. Eu sei que eu comprei a belina desse aluno. Essa minha belina que vocês veem por aí é desde aquela época, em 1993 para 94, que eu comprei essa belina com dinheiro de capoeira, né? Tava ganhando, rapaz, dava dinheiro, hein? Só que eu já trabalhava, então eu fiquei com 2 empregos. Aí o mestre Sanhaço um dia chegou, Graúna, vai fechar aqui, vamos levar esses alunos, vamos lá para a USP. Foi onde abriu a sede do projeto, da USP ali. Aí levei um monte de aluno que era... Levei, acho que 60 alunos. Caramba. Levei só da Sumaré. E aí mestre Sanhaço dava um telefonema, Graúna, abriu uma escola para você dar aula, lá vai eu. Graúna abriu uma escola de dança para você dar aula, lá vai eu. Graúna abriu lá em Moema para você dar aula, lá vai eu. E fui. Nessa daí comprei minha casa. Porque é o seguinte, mestre Adel, eu fui pai muito novo, né? Então eu assumi família muito novo, né? Meus filhos e tal, né? Eu já era pai com 20 anos. Caramba. E eu não quis largar a capoeira por nada. Inclusive eu terminei meus estudos sendo autodidata. Sério? E não tinha tempo para ir para a escola, terminar o ensino fundamental. Então eu estudava 1 hora dentro da Belina, nos meus horários de almoço, 1 hora, 1 hora e meia. A cada 2, 3 meses eu ia lá e me fazia eliminação de matéria, me inscrevia pelo MEC, ia lá fazer eliminação de matéria, eliminação de matéria. E nessa minha batalha, eu nunca repeti nenhum ano. E o resto, depois daí, como eu não pude fazer um curso, eu fui para filosofia, virei autodidata. Filosofia? Estudar autodidata, sem ir na escola. O filósofo é o homem que anda olhando para as estrelas e cai no buraco. Eu sei que eu também sou. Aqui para você, ó. Aí. Filosofia terrestre e extrafísica. Tem coisas que, se você não tivesse conhecimento da extrafísica, você não escreveria aqui. Não escrevi. Então, eu só de bater o olho, eu já sei por que caminho mais ou menos você andou. Só que eu não fiz faculdade, eu sou autodidata até hoje. As matérias que eu conheço não é de escola. É livros, é curso por internet, é curso que a universidade me dá, e vai embora e vou fazendo, porque para você lidar com o ser humano é difícil. E foi a época que eu tive que lidar com jovens, né? Carentes. Então, um dia, o mestre Sanhaço faz desse jeito. Ele chega com aquele jeitão dele. E eu estava lá, tinha os alunos que faziam aula e tal. Aí ele chegou um dia lá, mestre Graúna, tem que montar um projeto. Eu falei, mestre, mas que projeto? Né? Já estava funcionando a sede. O projeto é o seguinte: tem uns moleques aí na USP que andam ocioso, fazendo arte, riscando o carro, outros estão olhando o carro, então vamos tentar dar uma oportunidade para esses caras. Então, mestre, eu falei, tá bom, mestre, vamos trabalhar. Então tá bom, Grau. Pegou, virou as costas e foi embora. Eu fiquei lá com a cabeça, né? Falei, como é que eu vou mexer com isso aí? Nunca mexi com, né? Tá. Rapaz, aí passou, era um dia sim, um dia não, de aula, na outra, isso foi numa segunda, numa quarta-feira, chega o mestre Sanhaço, ele tinha um Fiat Uno vermelho, chegou cheio de moleque, eu não sei onde coube tanto moleque dentro desse Fiat 147. Chegou lá, despejou tudo lá na pole. Ô, mestre Graúna, falei, ô, mestre, ok, esses moleques são seus alunos do projeto já. Nossa. Não deu nem tempo de eu reclamar. Ele foi lá, pagou um suco para os moleques, um lanche, me apresentou, isso aqui a partir de hoje é o professor de vocês. Graúna, depois a gente se fala, deu lindo. Que loucura, e aí? É teste, né? Então, sabe qual é a pergunta? Você não é mestre? Se vira. Então foi aí que começou o projeto Polifonte Mirim. Entendeu? Agora, aí acontece o quê? Eu penso assim, né? E não está errado. Um mestre de capoeira, o seu mestre, quando te dá um cordão de mestre, ele está dizendo para você o seguinte: cuide da instituição e não me traga problemas. No mínimo isso. Se vira lá. Você não quis ser mestre? Pronto. Esses caras aprontavam, rapaz. Essa geração aprontava. E até equilibrar tudo isso, foi indo, acabou.
ele, em 96, já começou a levar alguns moleques já com graduação para o Clube Pinheiros para ajudar a dar aula. Então começou a ressocializar já. Então o projeto Fonte Mirim começou assim. E passou vários. E passaram vários moleques. Ali é né, para o Pinheiros, né? Então, aí você veja bem, dessa criançada, veio alunos do mestre Gia, sabe o Gia, né? Aí já o Gia dava aula no circo. Veio o moleque que já tinha feito no circo escola lá da São Remo. Exatamente. Esses moleques já era tudo acrobata, era de circo. Então foi uma geração de ouro, cara. Foi facinho. Então, alguns já tinham passado pelo Gia, outros já tinham passado pelo mestre Magrão, que também deu aula lá. Mestre Nego Velho deu aula lá também. E aí caiu uma boa turma dessas comigo aqui. Inclusive, tinha deles que contavam umas histórias do mestre Gia, que eu não vou falar aqui, mas eles contavam umas aprontanças do mestre Gia lá no circo, rapaz. Se você ouvir, você morre de dar risada. O que é presepeiro pra caramba, né? Mestre tem que ter história, né? Não importa quem vai contar. Então, começou assim o projeto e foi desvencilhando. Então, teve a primeira geração, foi formado 3. Índio, Jaburu e Piripaque. Trabalharam bastante com capoeira. Trabalharam bastante. Foram todos alunos do GIA, esses aí. Só que eu ainda falei, esses caras são novos, vai formar os... Não, os caras fizeram... Bom, trabalharam para a fonte, fizeram um monte de coisa, show, apresentação, andou o mundo, né? Pegou uma certa experiência, um determinado ciclo da Fono Gravatar, foram para o Abadá, resolveram ir para o Abadá. Né? Tiraram as graduações lá e foram treinar com o peixe cru, né? Beleza, o peixe cru, inclusive, entrou em contato comigo e me falou, falei, não, peixe, deixa, capoeira é assim. Eu nunca liguei para isso, mestre Adel, de perder ou ganhar. Importante, eu já estou aqui, não tem, né? Então a história... então, agora assim, chegando aqui mais para frente, né? Passaram vários garotos pelo projeto. Então, tem o formado Gugu, o Saracura, que era formado a mestre, passou na primeira geração no projeto, depois parou com a capoeira. Depois veio o Gugu, que é mestre hoje em dia, porque conforme ele vai puxando um, já tem que graduar. Passou o Graveto, Sibicuí, né? E agora, na penúltima gestão, veio o contramestre Cabeça, que também entrou na fonte muito novinho, já fazia aula com o pessoal da primeira geração, né? Então, o que eu quero chegar é o seguinte, a gente hoje, como começou a trabalhar com o pessoal jovem e molecada, essas coisas, mudou alguns contextos, porque uma criança não tem condições de fazer aquelas sequências que a fonte fazia. Então, eu tive que elaborar uma apostila, fazer modificações. E a formatura da fonte hoje, que você vai vivendo e aprendendo, né? Formou cara muito novo, vai ter problema. Então, com menos de 25 anos na fonte do Gravatar não forma. E com menos de 35 anos não forma mestre. E se formar mestre com 35 anos, esse cara tem que pelo menos trabalhar na formatura de alguém. E ainda não se torna mestre. Ele vai para um cordão de transição. E a gente criou isso porque vivendo e aprendendo, deu já problema, o mestre Sanhaço instituiu isso aí, para ver como é que o cara vai mestrar aquilo que ele criou. Entendi. E aí vai ter que observar a conduta, etc. e tal. Então, a oportunidade que um formado tem de avançar e evoluir e criar a sua própria metodologia de trabalho. O mestre Graúna e nem o mestre Assanhaço interfere na metodologia do trabalho do cara. Não, está aqui o projeto que você trabalha. Então, cada um faz com uma configuração diferente. Nenhum fez com a configuração igual. Legal. Então, autonomia, né? Então, aí o formado Gugu ajudou na formatura do contramestre Cabeça, subiu para o cordão de transição. Ah, que legal. Entendeu? Depois se formou a mestre, de primeiro grau, com tempo de coisa de trabalho, porque ele ajudava no projeto, estava por ali, então a gente faz isso aí. Sempre se comportou, inclusive é nosso advogado, né? Pô, legal, hein?
Tudo da fonte é tudo de aluno. Advogado, professor de educação física, contador, tudo nós é assim, ligado. Enfim, né? Mas assim, da gestão do contramestre Cabeça, ele fez um excelentíssimo trabalho. Né? Sabe? Nós fizemos em 2010, né? Me ajudou na composição do CD, junto com o contramestre Gugu, que fez todos os registros das músicas, me fez meu registro no Sindicato dos Músicos, registrou as músicas, registrou o CD, negociou o CD, estúdio, tudo trabalho dos caras que vêm. Então, faz parte de um trabalho de um formado. Sim. Né? Que é uma responsabilidade e futuramente o cara já sabe os caminhos para fazer o dele se precisar. Então, tudo que a gente faz pensando no futuro daquele que se formou. O contramestre Cabeça ajudou a organizar a seleção dos capoeiristas que ia para a Copa do Mundo, por exemplo. Ah, é? Da última que teve agora que Não, 2014. Então, essa foi a última que eu vi lá. Não, a última foi 2018. A Copa. Enfim, né? Então, cada um vai trabalhando. Aí, conforme o cara vai se desenvolvendo na vida, né? Então, montou nossa escola de capoeira na Cangati, já começou a criar uma certa independência, né? Já criou uma certa responsabilidade, e aí começou a fazer os empreendimentos dele e repassou o projeto para um segundo que veio depois agora, que é o contramestre DI. Então, nessa última geração, já formamos mais 4 capoeiristas. Formei o contramestre DI, que ajudou a formar o contramestre Marrom, que ajudou a formar o mestre Borracha, que o mestre Borracha veio de Cotia, né? Da Academia de Cotia. Eu vou explicar já. Formamos o contramestre Capitão, que foi para a Itália. Capitão. Então, esse é o último evento que nós fizemos. Aí vem a história do mestre Borracha, né? Que ele foi apresentado na Fundo Gravatá pelo contramestre Cabeça, né? E você sabe que o mestre Borracha é meio casca de ferida, porque ele já veio da 2 de Ouro também, treinou com o Branca de Neve. Já vem também da minha. Passou nas formaturas com o mestre Delicado, Zona Leste. Se formou a mestre com o mestre Delicado. Depois pegou mais formatura de mestre com o Silvestre. Né? O Silvestre também pegou? Então, e aí assim, o que a Fonte do Gravatá faz nesses termos? A Fonte do Gravatá não diminui cordão de ninguém quando chega nela. Porque eu não sei se a pessoa quer treinar, não sei se quer um compromisso, você não sabe. Então, treina, paga e vai treinando, né? Sim. Mas no caso do mestre Borracha, né, quando eu pensei que não, como ele já tinha alunos formados, já tinha o grupo dele, ele já tinha o grupo dele, né? Nação Brasileira de Cotia, já estava meio rodadinho por aí, né? E chegou lá, veio conversar comigo, coisa e tal, bati um papo com ele, né? Explicou a situação e tal. Aí eu expliquei, falei, a mestria a gente não tira. Primeiro que você usa a corda. E de mestre, eu não mexo em mestre. Mas, se você quiser que eu seja padrinho do seu grupo, não tem problema nenhum, eu te ajudo, a gente faz uma parceria aí e tal. Sim. Foi onde nós combinamos de fazer as vivências, esse negócio todo, e começou a andar. Quando eu pensei que não, o mestre Borracha estava com a camisa da Fonte, né? Ah, mestre, eu quero vestir a Fonte. Falei, rapaz, você vai aguentar fazer essa apostila cheia de sequência aqui? E ele já tem uma idade, né, de nego velho, né, 40 e poucos anos e tal. Levou 10 anos para fazer as sequências da Fonte e passar nos exames, como qualquer aluno da Fonte fez. 10 anos, cara. Inclusive, teve rodas no Jaguaré, que ele fez sequência lá, tinha os antigos, alguns caras mais antigos da Fonte. Caramba, isso aí ainda é a sequência da Fonte. A Fonte graduou assim. Pô, mas Graúna, mas o mestre Borracha não é mestre? Está fazendo exame? Eu falei, está fazendo, porque ele está vestindo a camisa da Fonte, ele vai, mesmo como mestre, ele vai se formar dentro das características da Fonte, para ele poder ter um trabalho dentro da linhagem. Correto, mestre? Né, mestre? Então, assim, quando ele se formou, ele pegou o diploma e pegou a mestria, que já é dele. E aí foi o mestre... aí, como ele tinha feito os trabalhos também de Minas Gerais, ele que fez a aproximação da Fonte do Gravatá com o povo de Minas,
Mestre Bem-TV, Professor Forró, Mestre Reza Forte, Grão-Mestre Dunga, esse povo todo, né? Misturou tudo, rapaz. Mestre Tonhão. Então. Mestre Braçada, né? Mestre Forró. E foi misturando. Eu sei que quando eu vi, eu estava dentro da academia do Grão-Mestre Dunga, tudo por culpa do Borracha. E os caras falavam para mim, ô mestre, esse cara é meio doido, esse cara é meio doido. Tanto que quando já me falavam, né? Então, tanto que quando ele chegou na Fundo do Gravatá, eu recebi ele com... Eu esperei ele contar a história e dei 2 pares de luva de boxe para ele, né? Vesti mais 2 e falei, bate em mim. Ó, mestre Adão, é trabalho. Então, o que eu quero deixar bem assim, claro, né? E assim, cada um tem seu trabalho, tá? O contramestre Marrom tem o trabalho de personal dele em Osasco, ele usa o nome Anderson Ricardo, né? Que é de lutas. Então, é Muay Thai, capoeira, Muay Thai, boxe e jiu-jitsu. E ele faz o trabalho de personal treine dele, mas tem capoeira, então a capoeirista está lá. E cada um tem o seu, né? Contramestre Cabeça fez os empreendimentos dele, tem o trabalho dele no Céu do Jaguaré, por causa da pandemia e tal. Mestre Borracha tem o ponto dele lá em Cotia. Contramestre DI tem aqui condomínio, tem a capoeira na fonte ali dos projetos, né? Enquanto isso, quem vai ficando careca sou eu, né? Então, o que o mestre Assanhaço fez? O mestre Assanhaço tem todos os cabelos na cabeça. Eu não. Os que não caiu nasceu. Sabe por que ele tem cabelo de você não? Aquele Uno lá descarregou para você se virar. Bora pra praia. E os que não caiu nasceu para dentro, sabe? Então, cara, o que eu digo assim é o seguinte, eu tenho sempre muito respeito pelos antigos formados da fonte, né? Que foi graças a eles que... E assim, por que muita gente pergunta, mestre Graúna, por que você segurou, você não saiu da fonte? Eu falei, em primeiro lugar, meu mestre Assanhaço é diretor, dono, proprietário e quem iniciou tudo esse negócio aqui. Sim. A Fonte do Gravatá antigamente recebia aqueles caras da Bahia, né? O Gagé do Mercado Modelo, Índio, o pessoal da Bahia todo dormia na Fonte do Gravatá. Então, eu nem estava lá. Mas a história, você não... É um livro de história, a Fonte do Gravatá. Sim. Tem muita coisa. Eu não estou contando nem um trechinho do que a gente fazendo um rascunho. Porque é muita coisa que tem envolvido dentro da história do Fundo do Gravatá. Inclusive, tudo é tudo tão histórico que até os desentendimentos fica bacana. Sim. Entendeu? Então, a capoeira é desse jeito. E aí a Fundo do Gravatá criou vertente. Você vê, mestre Magrão com a capoeira Cambapé, mestre Guerra com Leiba de Lê, mestre Baiano com Camalungos, o Mané, mestre Mané, né, com o grupo dele, né, que ele deu entrevista para você, esqueci agora o nome. Entendeu? Mestre Jorge Lubumba tem o grupo dele, mestre Sargento constituiu o grupo Alabê. Mas isso que eu estou te contando, todos eles contam. Entendeu? Tudo meio da casa, né? E a coisa mais feia para um capoeirista é contar mentira e não assumir as suas raízes. Exatamente. Tem que falar. Então, a minha origem é essa. Aí os caras falam, mas Graúna, então seu mestre... Não, meu mestre é quem eu achar que... E aí, quando o mestre Grande falou aquilo para mim em 1983, um dia nós vamos se encontrar, se encontramos mesmo. E aí, o Clube Pinheiros patrocinou o encontro de velhos mestres para homenagear os velhos mestres da capoeira de São Paulo. E eu tive o prazer de mandar o convite para o mestre Grande. E quando ele chegou, eu falei, mestre, prazer em receber o senhor aqui, tudo bem? O senhor lembra em 1983 o senhor falou, um dia nós vamos se encontrar? Isso aqui que é um bom encontro. Rapaz, esse homem se soltou no evento, rapaz. Até macaco saiu. Tudo, cara. Entendeu? Lá no Clube Pinheiros.
Então, teve muitas coisas, mestre Adão, que a gente virou, vai virando história, vai virando, você não consegue. Então, a Fonte do Gravatar é uma coisa que a energia dela é uma egrégora. Exatamente, o egrégora. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu tudo que faço, é bom que fique bem entendido. O Graúna está na Fonte do Gravatar prestando serviço para a instituição. É diferente, eu não sou o dono da Fonte do Gravatar. E outra coisa, que tem que se entender, quando você cria uma instituição, você nem dono dela é mais, você trabalha para ela. Assim, isso é. Não é verdade? E aí, as regras que você pôs, se você foi o fundador, você também fica preso a elas. Legal. O mestre Sanhaço também ele é ativo ainda na capoeira e na ponte? Ele é ativo da seguinte forma, ele faz as negociações mais difíceis por trás quando não dá para mim. Então, a parte política, né? Eu não tenho como, porque ele tem certos contatos que ele dá um telefonema aqui, ele te põe no lugar onde ele quiser. Legal. Então, todas as contas eu presto para o mestre assim, ó, mestre, está aqui isso, está aqui isso, está aqui isso. Eu só faço quando ele concorda. Eu não faço nada que ele não concorda. Só que como eu que estou, né, fazendo esse trabalho, evidentemente que a minha figura aparece. Só que quem está por trás e a quem eu presto satisfação de tudo que acontece, eu tenho que prestar satisfação para ele. Ele é o mestre. Você está em frente da batalha, né, meu? Você está Então, aí todo dia. então, entendeu? Então, ele está lá quietinho, né? Quietinho, mas eu já penso. Já pensaram em fazer um livro, não, meu? Pois é, tá, a apostila já é uma história, já é praticamente um livro. Tenho muitos documentos guardados, muitas coisas guardadas ainda, e tem alguns formatos também, tem bastante material, não sei como é que eu faria para desenvolver um livro, né? Mas em 2000, em 2000 nós fomos perseguidos pelo CREF, né? Você lembra disso? Claro, lá atrás? Pau comeu. Então. Pau comeu aquela época. Então. E o que acontece? O CREF teve em todos os lugares que nós dávamos aulas, notificando a gente. Sério? Agora, como é que o CREF descobriu os endereços? Como? Alguma aliança fez com alguém. Ah, sim. Né? Há um traidor de nós. Então. Só que quem deu o endereço e passou essas informações para o CREF, a gente sabe quem foi, né? Tanto eu quanto o mestre Assayas. Mas nunca vamos divulgar, porque senão você vai arrumar problema, fica para nós, deixa isso para lá. E aí eu falei, nós não vamos fazer curso. Como eu tinha um aluno, era um advogado muito bom, inclusive advogado de grandes empresas, treinava com a gente lá no Clube Pinheiros, Dr. Cícero Cunha, juntou com o Dr. Felipe Galvão Bueno, que era nosso mestre de primeiro grau na época, montou todo um processo, e nós fomos a única academia de São Paulo que processou o CREF com uma lei inconstitucional, e aí ganhamos a liminar em 3 dias. Caraca. Porque é inconstitucional para a capoeira. Aí me convidaram para ser delegado, bicho. Eu participei. Eu não fui delegado, não. Eu fui só participante. Não. E na época eu acho engraçado, né? Porque eu falei, pô, os capoeiristas vão cair para cima disso daí e tal. Quando nós montamos o processo, eu tenho uma lista até hoje lá dos mestres que eu convidei, nós convidamos, na verdade, porque eu não sou sozinho, para participar com R$5 cada um, para bancar as custas do processo. Ninguém teve coragem de entrar. Pô, R$5 para 2,5 pau de CREF não dá uma boa diferença no bolso? De graça. Ninguém quis. Aí enfiamos. Sabe quanto nós gastamos com esse processo? R$100. Dava para uns 20, dava para pôr uns 20 mestres de capoeira, dava para ter entrado. Perderam a oportunidade, foram lá, deram o dinheiro de um carro para fazer o curso do CREF. Tudo bem, o curso não é perdido, né?
Mas o que eu imaginava é que facilitando dessa forma, os capoeiristas da época, falaram, os caras vão entrar, vai querer, né, meu, vai querer se livrar dessa numa boa, porque capoeira ali não teve disso, não. Então, por exemplo, a nossa capoeira na universidade... Nessa época eu estava em São Paulo já, e também começou todo mundo tá com medo do CREF, né? Aí eu reuni o meu pessoal também e perguntar qual é a minha decisão. O seguinte, eu falei, ó, cada um toma a sua decisão. A minha decisão, eu não vou fazer o curso do CREF. E até por orgulho eu não fiz. E também eu acabei não fazendo educação física, a maioria fizeram, meus alunos, tá entendendo? E nunca fui perturbado pelo CREF. Acho que não teve nenhum dedo duro no meu caso. No meu teve, porque sabe o que acontece? Aonde o mestre Açaço ligava era só lugares bons, né? Grandes academias de luta, Esporte Clube Pinheiros. Então, né, entre aspas, né? Vamos tirar os caras de lá que nós quer essa vaga. Então, sinto muito, né? Senhores mestres, vocês perderam esse jogo. Agora já vão encher o saco nosso de novo depois dessa pandemia, que já começou uma situação aí que não agrada a muita gente, né? Sério? Já outra vez? Política aí de prender a capoeira de novo, pôr norma, pôr regra, estabelecer coisinha, entendeu? Sempre vai ser. Agora, se a capoeira é liberdade, o porquê, né? Quer prender a gente? Né? Inclusive, mestre Adelmo, a gente... Exatamente. Nós disfarçamos a capoeira em todos os lugares. Sim, exatamente. Porque você nunca vai mostrar quem você é dando uma aula de capoeira realmente. Você só vai mostrar quem você é realmente se você tiver um aperto dentro de uma roda de capoeira. Aí você ou tem que jogar ou tem que lutar. Exatamente. Então aí você... Mas se você fizer isso em certos ambientes, você é condenado, né? Então, eu já fiz certas comparações em certos clubes, onde houve agressão dentro de uma luta karatê, né? Muay Thai, essas coisas todas, saiu o aluno ferido, saiu de ambulância, nunca aconteceu nada. Um dedinho destroncado de um aluno, chama o mestre Graúna na diretoria. Porque estava na capoeira, né? Então, não adianta. Então, assim, e cada vez mais a gente vai mais ter que disfarçar para estar entrando nos locais onde é de direito da nossa arte. Né? Então, eu penso dessa forma. Por isso, eu e os nossos educadores têm que educar ao máximo os nossos, né, que vêm depois, a ter uma conduta ética. Nem só dentro da capoeira, né? Mas também fora dela. Ter uma disciplina, né? Saber conversar, né? Tirar um pouco a gíria do vocabulário. Quando se apresentar num espaço para dar uma aula de capoeira, não vá cheio de colar no pescoço, sem camisa, cheio de coisa. Vá com uma roupa bacaninha, legal, vai com uma pastinha debaixo do braço, apresente uma proposta. Entendeu? Então, essa, mais ou menos, é a nossa linha. Né? Então, assim, todos os que vêm, eu empurro. O cara, assim, eu respeito a característica de cada capoeirista que se formou com a fonte do Gravatar. Eu percebo a linha que o cara vai seguir. Eu não interfiro. Pode ir. Né? Uma vez o contramestre Cabeça me ligou, ele mudou numa casa, né? Estava morando lá, na Cangati, né? Onde abriu um dos espaços. Da hora para outra, estava em casa tomando café, ele ligou, não, mestre, que eu vou pôr uma placa aqui, vou pôr uma faixa da fonte, que não sei o que eu vou fazer não sei o que vou fazer não sei o que. Tá bom, faz aí, vamos embora. Vamos aí conversar, vamos ver como é que a gente faz. Pronto, já está lá. Não, mas eu preciso fazer isso, vamos juntar o pessoal da fonte, um pega na areia, outro pega na pedra, outro pega não sei o que, vamos fazer. Mestre Borracha, o mestre Borracha é a mesma coisa. Só que o mestre Borracha é um cara que você não pode nem brincar, que ele leva a sério. Eu estava lá no samba de roda, se divertindo, e eu tomei uma biritinha lá, porque samba de roda, né? Eu falei para ele, mestre Borracha, se você pôr 2 pilastras aqui, você cobre esse teto aqui, rapaz, vira um espaço... Ele acabou o samba de roda, foi embora. Quando foi na outra semana, mestre, ó, o pedreiro já está aqui, já comprei os ferros, já comprei o cimento, estou erguendo. É tudo doido.
E é desse jeito que as coisas acontecem. É. Então a gente se cobre, porque, por exemplo, na Universidade de São Paulo, na USP, no nosso espaço pequenininho ali, nós somos registrados na administração da Poli, né? Tem registro, tudo direitinho, com autorização da diretoria, da USP e tal. Então, todo mundo tem ciência que a gente tem um trabalho ali, né? O mestre Assayasso montou o grupo a escola de dança também, Fonte Danças. É dele também, é o fundador. Que legal. Entendeu? Então, muita gente, porque o Graúna que saiu para apanhar, para tomar pancada por aí, né? Porque o cara via a camisa da Fonte e vinha para cima, filho. Né? Aí eu já tinha que usar as tesouras do Michel, as vingativas do Elinho, a pressão do jogo do Baiano, a molejo do Mestre Quinura, a importação do Mestre Assanhar. Tem que sobreviver. Entendeu? Então é assim, a gente representa hoje o legado, né? A gente representa um legado que foi deixado por essas pessoas. E de respeito, entendeu? Legado não posso me dar história não, cara. Foi importante esse registro, você falar algumas coisinhas dessa história e registrar em um livro, meu, é importantíssimo. Então, eu assim, hoje, por exemplo, está o contramestre DI, né? Que já vem lá na Poli. É o formado mais novo. Que já vem depois do contramestre cabeça. Que já pegou o bonde andando e já pegou o trabalho do contramestre cabeça pronto. Já está navegando lá. Então, ele hoje está trabalhando na adequação da apostila, por exemplo, tese de um cara formado. Chama-se responsabilidade. Então, já pega uma buchinha. E o mestre Assanhaço deixou umas para mim, eu tenho que distribuir. Se virem. Né? Então, mestre Adelmo, a gente trabalha nessa forma dentro... Porque é capoeira. Vão tirar, se você tirar a instituição, né? É isso que acontece dentro de uma formalidade. E cada um tem a sua, porque nós temos que levar dessa forma, porque lá atrás se formou desse jeito. Os mestres de respeito, todo mundo da fonte sempre respeitou todo mundo. Agora, se triscar, filho, se triscasse, né? Eu já via muita... Mestre Adão, tem pergunta? Cara, estou só me deliciando aqui no roteiro da fonte, que eu sempre tive curiosidade de conhecer a fundo o Gravatá, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui direto para Malungos, entendeu? Aí já falaram da fonte, para mim tinha acabado na época, acabaram um ano depois, já estava em São Paulo. Então. Aí anos depois eu conheci o mestre Sanhaço, fui umas 2, 3, 4 vezes, até uma vez, você é de Brasília, então, pô, um amigo meu, mestre Tabosa, peraí, eu liguei pro mestre Tabosa, ficaram os dois conversando um tempão no meu celular, eles se viam há mais de 30 anos, e ficou legal essa oportunidade. Quando você teve no último evento nosso, no último não, né? Não foi o último, do Grão-Mestre Dunga, quando eu virei para trás, você não estava mais. Eu fiquei te procurando por causa dos livros. Eu estava lá fora como mestre Sanhaço. Eu queria que você falasse no evento naquele dia dos livros, né? Porque, então, e aí eu procurei, não falei, ixi, rapaz, será que o mestre Adelmo já foi? Os caras falaram que ele tinha compromisso, mestre, tal, e ficou isso aí. Mas nós vamos, uma hora, conversar no PV, né? Eu vou ver, porque eu queria dar uns livros de presente para umas pessoas aí. Legal. Entendeu? Estou precisando vender mesmo, estou precisando vender. Ô, mestre, como é que tá o tempo aí da live? Porque eu não sei, eu não tenho muita experiência com esse negócio. Não, tá, então... tá legal. Eu acho que foi importante, entendeu? Eu vou te fazer 5 perguntas, vou fazer as considerações finais e você encerra a live do jeito que você quiser, porque ela é sua. Tudo bem, mestre? Tá. Tem pergunta dos assistentes, dos que estão assistindo aí, não? Não, só parabenizando só. A pergunta é só minha mesmo. Porque se tiver, pode perguntar de quem o Graúna apanhou, eu respondo também. Vai pro livro isso aí. É que a live na verdade, não tem interação tanto com o pessoal que está assistindo, por quê? Para deixar você falar à vontade, entendeu? A intenção é essa. Porque não é uma live investigativa. Entendeu? Quem faz essa live investigativa muito bem feita é o
Fly e o Segunda. Eles são maravilhosos nisso. Já o meu perfil é outro, é deixar fluir a conversa mesmo, tá bom? É verdade. Essas informações importantes. Cada um com o seu jeito, né? Mestre Aham. Graúna, o que é capoeira? Capoeira é a arte de lutar dançando. É a alegria da nossa vida, nossa razão de viver. Mestre Graúna, lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é você? Bom, eu sou uma pessoa versátil, né? Que compreende tanto as qualidades como as falhas e tento administrar da melhor forma possível. Tenho meus defeitos, tanto quanto tenho minhas qualidades, mas também sei lidar com defeitos dos outros, né? Dentro do possível, sem prejudicar os outros. E é assim que a gente leva. É assim que eu levo. Muito bom, parabéns. Mestre Graúna, os jovens, eles merecem vivenciar a capoeira? Merecem, né? Só que os jovens de hoje já não são como os de antigamente. Né? Qualidade. Você vê, é uma inteligência diferente, vamos dizer assim, né? E às vezes eu até penso que são corpos diferentes também. Mas merecem vivenciar porque... É uma nova raça, né? É uma Exatamente. É a quinta ou a sexta? Você anda estudando meus negócios aqui, viu, rapaz? Tô ligado. Né? Então, eu vi um negócio aqui, né? Eu vou abreviar aqui uma pergunta que eu estou vendo aqui que fizeram. O mestre até Borracha que fez, fala do grupo dos 9. Igual o grupo dos 9, como capoeiristas, para formar com aquela dinâmica, né, de aprendizado, que era uma dinâmica dos ancestrais, era duro os treinos. Se apanhava para aprender, se machucava. Muitos mestres naquela época vieram com muitas lesões. Hoje até os que estão mais velhos têm lesões por conta dos treinamentos que não aperfeiçoou. Então, o grupo dos 9 foi o que gerou toda a capoeira de São Paulo, porque a nossa capoeira representa a capoeira de São Paulo, que era originalmente Angola e São Bento Grande de Angola. Exatamente. Depois, quando o mestre Bimba veio, que formou, né, essa questão dos grupos dos 9, né, que foi acrescentando algumas coisas que tinha na capoeira regional. E instituiu, depois a evolução da capoeira, instituiu os 3 birimbaus. Gunga, médio e viola. Que é as tríades da capoeira, as tríades, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Gunga, médio e viola. Os atabaque, rumpi, rumpi, lê. Né? Estrela de Davi. Triângulo de 3 para cima, triângulo de 3 para baixo. E assim vai dentro de uma mística. Cabeça, tronco e membros. Exatamente. E assim, nós não precisamos resgatar mais, a gente não precisa resgatar, por isso que o método é apostilado, porque nós não precisamos resgatar, sair para fazer pesquisa, para saber daquilo. Está na apostila. O formado tem que saber samba de roda, tem que saber as técnicas do samba de roda, tem que saber as quedas do samba de roda, tem que saber a sequência desprezada de Mestre Bimba. Nós, quando fomos lá em 97, fui visitar a academia de Mestre Nenel. Quando eu falei, eu estava com o acordeão, mestre acordeão, né? Ele olhou, aí contei a história, falei, é da mesma, quase da mesma linhagem, né? Porque o mestre acordeão é formado do seu pai. Então tá bom, vamos jogar. Tocou Iuna, filho. No mínimo 3 balão no jogo. E se vira. Se vira. O cara já entrou logo numa tapona no pé da minha orelha. Já sabia o que tinha que fazer. Você tem que saber. Mais tarde, tinha 2 alunos que já tinham uma certa graduação, já tinham passado pelos processos desse treinamento, cismaram de lá, fizeram a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Então, não tem desculpa. Então, assim, Então, aí, assim, às vezes eu vejo, né? Fulano de tal se especializou na sequência de balão. Foi pesquisar,
Então, aqui na Fono do Gravatar não precisa pesquisar, ela já está aqui, já é daqui. Ela faz parte da formação. Então não tem pesquisa na Fono do Gravatar, né? Porque você não deixa escapar as bases que você... Então, e nem a capoeira moderna também. Assim, a gente usa as sequências, mas não deixa perder a essência da capoeira moderna, com esses movimentos, com essas coisas todas, entendeu? Com os recursos e tal, né? De ensinamento. A essência, né? Forma e essência. A essência amadurece e a forma se aperfeiçoa. Faz o meio campo ali, né? Você pode ver que os meninos jogando já tem um formato diferente dos antigos da fonte. Sim. Porque já vem buscando uma capoeira moderna, aí veio a capoeira de mestre-camisa, da Muzenza, do Senzala, daquele jeito todo. Então os caras têm que se readequar. Inventaram a benguela e cria a benguela e joga. Vai fazendo. É o jeito que vai a levada, é o jeito que nós vamos levando. Né? Então, dentro desse contexto. Se bem que essas coisas são paralelas, essas folguedos, né? Folclore, né? Maculelê, frevo, puxada de rede, são paralelos à capoeira, mas que enriquece. Então, são coisas também que a gente não deixa morrer. Exatamente. Entendeu? Tem uma época que então, a gente pensava que maculelê fazia parte da capoeira. Teve essa polêmica. Não, nada a ver. Não tem nada a ver. Nada. Isso aí é um adereço. Mas os jovens têm que vivenciar a capoeira de todas as diversas formas. Lutem, pesquisem. Hoje está tudo na internet, né, mestre? Tá fácil demais, né? Eu tinha que ir na biblioteca. Escrever ali, roubar livro da biblioteca. Então, o cara fica fortão, fica massa hoje, põe na internet, está conhecido no mundo inteiro. Exatamente. Mestre Graúna, o que o senhor espera da capoeira? Olha, na verdade, eu espero uma capoeira. A gente sempre fala na disciplina, né? Que nos ajude na disciplina, né? Para que o capoeira seja cada mais evoluído em termos de educação. Educação, fala, né? Eu vou dizer assim, eficiente, mas não tão agressivo, né? E ensine as crianças, as crianças são a base. Não tem por onde você correr. Inclusive, eu perdi parte da minha energia de guerreiro, né? Que fala, guerreiro sabe, certos lugares que você tem que ir, trabalhar com as crianças, né? Não tem como você não mudar. Baixa a bola aí, meu. Não é verdade? E que a capoeira busque os conhecimentos para que nós não percamos os nossos fundamentos. Porque às vezes eu ponho na internet e eu vejo um jogo de Iuna que não tem balão, tem canto, tem palma de tudo quanto é coisa misturada. Não deixa a capoeira se descaracterizar do que ela é, porque são vários toques de berimbau e são várias formas que nós temos para jogar capoeira. Então não há motivo para tirar fora do fundamento que veio da base dos nossos mestres aquilo que é real, né? Então inventam coisa que não dá. Você olha muitas coisas que você olha e fala, mas por que está sendo desse jeito? O cara vai, faz um quadrado para jogar capoeira, né? Não desmerecendo ninguém, mas é uma invenção, sim, mas tem que ter um. Então essas coisas de invenção é muito complicado. Por exemplo, eu assim, foi criado diversas formas de graduação, né? Depois que veio as cordas, né? Eu não entendo nada de corda, viu, mestre? Eu entendo do verde, verde, amarelo, amarelo é as cores da bandeira, pronto, acabou e não tem conversa. Não é corda porque o que faz o capoeirista é o tempo de vivência, é a experiência, é a busca que ele faz, é a pesquisa, seja lá o que for, né? Mas assim, eu não sei o significado das cordas. Até onde eu sei que dois mestres, não me lembro se Peixinho e Mestre Tabosa, né? Pesquisaram pela primeira vez as cores das cordas, para saber o que significado daria. Tem uma história nesse sentido aí.
Aí depois foi vindo outras metodologias, foi criando, a marrom significa isso, o amarelo significa aquilo. Eu não entro nesses méritos. Só que tem grupo que criou tanta cor de corda, que tem cor que eu não sei nem que cor que é. A primeira meia foi o mestre Tabosa que criou, que foi baseado nos orixás. Cada cor de corda representa um orixá específico. Então, essa criação primeira, na década de 60 ainda, foi o mestre Tabosa, entendeu? Foi ele que fez isso aí. No subsequente, depois veio da federação, da década de 70, mas quem fez foi o mestre lá do Rio de Janeiro, até morreu, já sei o nome dele, não lembro mais. Entende? E essa foi a construção da capoeira em graduação. Com as cordas, né? Se discute muito. Mas é de menos, porque é o tempo, né? Saber quem criou. Vai fazer um debate, porque isso aqui, acho que tem tanta necessidade. Então, essa parte aí é confusa. Eu não gosto de entrar nesse assunto, não, porque. Mestre Graúna, o que o senhor pode fazer pela capoeira? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. Estou à disposição dela. Estou à disposição de todos que precisar da minha prestação de serviços ao que eu possa contribuir. Então, o que eu posso fazer pela capoeira é estar disponível para o que ela me trouxer como missão e função. Qualquer coisa. Meu querido Mestre Graúna, eu te agradeço muito dessa possibilidade da gente conhecer um pouquinho da história da Fonte do Gravatá. Eu mesmo era carente dessas informações. Eu sei que tem muito mais coisa. Tem. A gente precisa que venha ter um livro realmente sobre a Fonte do Gravatá, porque foi uma das grandes escolas da capoeira de São Paulo e ela não pode cair no esquecimento. É importante ter um registro sólido dela para que o mundo inteiro fique sabendo, tá? Te agradeço a oportunidade. Pode encerrar a live, que ela é sua, tá? Do jeito que você quiser. Eu agradeço a oportunidade também que você deu, te dar os parabéns por esse trabalho que você está fazendo, que você está achando muitos jovens aí que também tem história, né? Tem uns cabra novo aí que já rodou mais do que... Fantástico. Né? Então, eu acho que a história traz bagagem, né? A curiosidade também, porque tem que escafunchar mesmo, não tem que ter medo, tem que ir. Se vê que não dá, assiste. Exatamente. Se vê que dá, tá preparado, tá bom, entra pro jogo, joga. Entendeu? Então, respeite o seu próprio corpo, né? Eu até falo agora, não vai fazer o que eu fiz, porque é outra época, filho. Entendeu? Eu saí em mão dentro de ônibus com policial, o mestre Assanhaço teve que me educar, teve também um pouco de dor de cabeça comigo, porque eu andava com ele. Depois que começou com aquele negócio de jogo de navalha lá dentro da fonte, comecei a andar com navalha na cinta para organizar a fila de ônibus no Lago da Batata, arrumei confusão para burro, mestre Assanhaço ficou sabendo, me chamou, falou, mestre Graúna, você tem que parar com esse negócio, essas navalhas. Tem umas histórias aí, né, que não sei, mas eu falo, ó, não vai, eu conto essas histórias, mas não vai fazer, porque hoje é diferente. Hoje o cara te dá um tiro, meu. Exatamente. E falando nisso aí, mestre, chegou agora o mestre Dunga, ele faz aquelas lives lá aqui no Facebook também. Eles são os caras para fazer uma pesquisa investigativa sobre a casa de capoeira Fonte do Gravatá. Tá? É importante até se você escutando aqui, porque essa casa, como eu acabei de falar, é uma das bases da capoeira de São Paulo. Depois dos 9 de São Paulo, o grupo dos 9, a casa de capoeira Fonte do Gravatá é uma fonte de muita informação de muita gente, entendeu? E como sim. E o trabalho do Dunga pode trazer à tona, eles são investigativos, não é meu caso. E muito mais elementos do senhor para poder vigorar realmente e construir a história. Construir não, registrar a história da Fonte do Gravatá. Mestre Miguel Machado foi o primeiro mestre a dar aula na Fonte do Gravatá. Sério? Não sabia. Depois mestre Quenura, depois o retorno de mestre Assanhaço. E todos eles tiveram passagem também com o mestre Suassuna. Olha só. Inclusive eu tenho um amigo muito conhecido chamado mestre Tio João, do mestre Brasília, que tem a fita do mestre Miguel Machado fazendo cocorinha na academia do mestre Suassuna. Ah, é? Tio João. Então,
Tem a palavra e tem as provas, né? E registrado. Tem muita coisa para ser contada. O dia que você conversar com os demais membros da Fonte do Gravatá, meus professores, eles têm outras coisas para contar, até bem mais diferentes que eu, né? Entendeu? Mas eu agradeço, mestre. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Né? Eu sempre, quando posso, porque eu tenho uma vida um pouco corrida aqui, mas sempre quando posso, eu assisto, dou uma olhadinha rápida, às vezes, nas coisas que já passou, né? Para ver quem é que está lá. Estou vendo uma galera nova aí, as meninas, as mulheres, né? Da importância, porque elas foram muito rejeitadas em um monte de coisa no passado, hoje estão aí mostrando valor também, né? E a gente abre portas hoje na Fonte do Gravatá para tudo isso aí, né? O que deve Então, a gente tem que se especializar em tudo, em pessoas especiais, em pessoas com deformidades físicas, em crianças, né? Tem uns caras que não uns caras que não batem muito bem, né? Se te curou, meu irmão, cura qualquer um. Querido, Um obrigado. abraço, mestre. Tudo de bom aí. Obrigado pro pessoal que assistiu a nosso bate-papo também. Boa noite. Fica na paz, meu querido. Obrigadão. Um abraço. Até mais, mestre. Obrigado.